Eu sou a Lilian Vieira, faço parte da equipe do Ler Clube de Leitura e hoje os convido à leitura do artigo intitulado As Relações Étnicas na Literatura Infantil e Juvenil, escrito por Débora Cristina de Araújo, professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Inicio minha fala lendo o resumo do trabalho. Este artigo reúne a síntese dos resultados de pesquisas sobre a produção literária infantil e juvenil na dimensão das relações étnico-raciais. Foram ao todo 13 estudos em nível de mestrado e doutorado, captados no levantamento para o projeto Educação das Relações Étnico-Raciais, o Estado da Arte. Trata-se de pesquisas da pós-graduação em educação, desenvolvidas entre os anos 2003 a 2014. Por meio da análise predominantemente qualitativa, foi possível estabelecer duas categorias. A análise literária, reunindo os estudos que investigaram uma ou mais obras de um mesmo autor e cuja característica em comum é a interface com contextos históricos e sociológicos, em especial do passado. E a escolarização da literatura, agrupando as pesquisas que, no contexto escolar, investigaram a presença, leitura e interpretação de obras literárias infantis e juvenis. Desta segunda categoria, novas subdivisões foram definidas a partir de elementos característicos próprios. Os dados quantitativos possibilitaram identificar os locais predominantes de produção acadêmica com tais temáticas, bem como os anos mais produtivos no campo. Via de regra, os estudos indicaram um consenso sobre mudanças, ainda que diminutas, na representação de personagens negras a partir de publicações literárias mais recentes. Embora negras e negros ainda sejam minoria como personagens no universo literário infantil e juvenil de modo geral. E, entre as lacunas identificadas por este levantamento, está o pouco investimento de estudos na recepção da leitura literária, em especial com crianças pequenas. Palavras-chave: literatura infantil e juvenil, personagens negras, teses e dissertações, escolarização da literatura. Então, o artigo traz análise de trabalhos de dissertação de mestrado e tese de doutorado que investigam como a literatura infantil e juvenil vem representando os grupos humanos, em especial uma significativa parcela da população que foi histórica e simbolicamente estigmatizada por sua origem africana. O artigo aponta que, de modo geral, os resultados sobre literatura, excetuando os textos e autores de época, apontam para mudanças, mesmo que poucas, na representação de personagens negras, com menos tendência a estereótipos raciais e valorização de estética negra. No entanto, no universo dos acervos, ainda se pode categorizar as personagens negras em condições de subrepresentação, além de uma reiteração da branquidade normativa. Ao identificar que, embora em obras publicadas entre 79 e 89 tenha havido inovação ao se atribuir o papel principal a personagens negras, tal procedimento incorreu, por outro lado, na reificação de representações estereotipadas por meio da associação de protagonistas à miséria, à violência, a contextos de humilhação ou exotizados por seus atributos físicos. Então, gente, para uma representação ser positiva, não basta ser a representação de uma pessoa boa, como a tia Anastácia, por exemplo. A boa representação, digamos assim, envolve muitos outros aspectos, inclusive relacionados ao lugar socioeconômico que a personagem ocupa na história. A autora também aponta a artificialidade no encaminhamento de práticas de leitura de obras com temática afro-brasileira e africana, reiterando uma ainda dificuldade em transposição do discurso legal, da legislação para a educação das relações étnico-raciais para práticas pedagógicas.
Mas também foi levantado, né, nas pesquisas, o empenho de professoras e professores, ainda que em minoria nas escolas, em desenvolver práticas de leitura com temáticas da diversidade étnico-racial, tem promovido reflexões sobre culturas africanas e da diáspora. Também houve pesquisa que evidenciou a necessidade de ampliação dos referenciais literários e culturais para a produção de autores negras e negros em outros países, como forma de identificação de características comuns aos povos da diáspora. Um elemento emergente que também surgiu, né, nessa pesquisa feita pela professora Débora, e que se realçou em algumas pesquisas, é a constatação de que se as políticas públicas não assumem tal demanda, o impacto na escola tem sido bastante significativo. No contexto da sala de aula, sobretudo no tocante à recepção da leitura de obras com temáticas africanas e afro-brasileiras, por parte de estudantes, predominaram resultados negativos, já que a maioria das pesquisas identificou resistência e aversão a personagens negras, realçando o papel que as formas simbólicas como a literatura exerce na formação identitária dos grupos sociais. Outro elemento também que ficou evidenciado é a necessidade de que o trabalho com literatura seja precedido de formação adequada de mediadoras e mediadores de leitura, em especial professoras e professores, pois o acúmulo de conhecimentos e estratégias para o enfrentamento do racismo no discurso pedagógico, que é produzido também por estudantes, vai possibilitar um campo mais propício da recepção da literatura para além do cânone. Mas nós sabemos que muitos de nós não tivemos essa formação para a educação para relações étnico-raciais durante a nossa graduação, seja em pedagogia ou em alguma licenciatura. Então, gente, por isso é muito importante procurarmos por essa formação a partir da leitura de estudo e cursos de formação continuada. É importante, enquanto professoras e professores, termos este comprometimento com a educação para todos. E aqui entra também o papel muito importante do mediador de leitura, que vai direcionar, apontar na roda de conversa após essa leitura problemáticas ou não, que foram vistas no livro lido, na leitura que acabou de ser feita. Também se revela como emergente o processo de recepção da leitura de obras literárias por parte de estudantes. Apresenta-se como uma lacuna no campo de modo geral. Apenas 3 dissertações analisadas neste artigo investigaram, em contextos escolares, a recepção da leitura de obras e as práticas pedagógicas decorrentes ou não de tais leituras. A grande maioria fez análises do livro pelo livro. A autora aponta também que os trabalhos analisados mostram outras lacunas na pesquisa a respeito da temática aqui apresentada. Primeiro, a respeito da recepção destes livros de literatura infantil e juvenil pelas crianças, desta temática também na educação infantil, além do acervo de bibliotecas escolares, ou não terem essa diversidade étnica representada em seu acervo. A autora encerra seu artigo da seguinte forma: torna-se preponderante uma ampliação do campo e para outras perspectivas sob o risco de os estudos sobre a produção literária infantil e juvenil tornarem-se estagnados no apontamento para soluções. Então, apesar de terem pesquisas voltadas para essa temática, ainda existe uma falha, uma lacuna, não uma falha eu diria, mas uma lacuna na academia de pesquisas que tragam essa temática tão urgente, tão essencial para o nosso país, para o Brasil. Eu sou a Lilian Vieira, faço parte da equipe do Ler Clube de Leitura.
Faço o convite a vocês para as nossas rodas de leitura teóricas, que acontecem um sábado por mês, às 10 da manhã. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, que lá divulgaremos o calendário para 2023. Obrigada!